Bom dia a todos, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, momento importante, iniciamos mais uma das disciplinas ou das matérias dentro da teologia sistemática. E já vou contar para os irmãos que nós escolhemos ela estrategicamente, mas antes de mais nada, comecemos orando ao nosso Senhor. Senhor Deus, Pai amado, nós te damos graças por mais um dia aqui na Tua casa, em que estamos aprendendo da Tua palavra, aprendendo da Tua doutrina, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Nós te pedimos que Teu Espírito Santo esteja conosco, com cada um de nós, abrindo o nosso entendimento, transformando o nosso coração, para que esse conhecimento verdadeiramente faça sentido em nossas vidas, Pai. Assim nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, hoje nós iniciamos a doutrina da pessoa e da obra de Cristo. Isso nós fazemos após um período em que nós já estudamos a antropologia ou a doutrina acerca do homem, e logo na sequência nós fizemos o estudo da hamartiologia, ou a doutrina acerca do pecado. Tudo isso tem uma sequência um tanto quanto lógica aqui, quando a gente para olhar. Obviamente, se a gente estudar a cristologia de uma maneira prévia, nós também seremos abençoados. Mas quando nós olhamos para a situação do homem, para a incapacidade do homem, para a sua necessidade de um Salvador, aí realmente ganha uma conotação totalmente diferente de você estudar a cristologia. E na sequência ainda, a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Me perdoem pelas palavras difíceis, né? Mas são conceituações que a gente precisa fazer. Portanto, quando a gente olha para a situação humana, quando nós olhamos para o pecado do homem, nós entendemos que é necessário um Salvador. E não é qualquer Salvador, não é qualquer Cristo. Então, realmente, nós precisamos nos esmerar nisso. Talvez seja uma das áreas mais importantes de conhecimento dentro da teologia. E não é por acaso que justamente esse conceito de Cristo, do Messias, do Salvador, ele está tão errado nos dias de hoje. O mundo tem uma resposta a dar sobre quem é o Cristo. Nós vemos por aí filmes, séries, livros que falam acerca de um Senhor, de um Cristo, que não é o Cristo da Bíblia. Portanto, nós crentes precisamos nos munir de conhecimento bíblico, de boa teologia, para que nós saibamos quem é o verdadeiro Filho de Deus, quem é o nosso Cristo. E essa área da teologia, ela tem muitas conceituações, alguns termos que a gente vai explicar, esmiuçar eles, né, com alguns detalhes aí, para que a gente possa realmente extrair o melhor de tudo isso aqui. Mas eu acredito que, diferentemente do que a gente vê nas teologias sistemáticas por aí, ou nos grandes livros que falam acerca disso, menos como um olhar de professor de EBD e talvez mais com um olhar de presbítero, eu queria propor uma introdução um pouco diferente sobre esse tema. Eu acredito que realmente o conhecimento intelectual, o conhecimento por si só, ele não é suficiente. O conhecimento, o saber por saber, ele não faz diferença na vida de ninguém. E ainda mais quando nós falamos de Cristo, esse conhecimento ele precisa ser um tipo de conhecimento especial, um tipo de conhecimento afetivo, digamos assim. Então a gente vai fazer uma introdução, que vai ser a primeira parte da nossa aula, e na sequência nós vamos entrar aí de cabeça dentro dessa cristologia, que nós faremos isso durante algumas semanas, durante algumas aulas aqui, meus irmãos. E como eu ia dizendo, conhecer a Cristo é muito mais do que um conhecer intelectual. Não se trata de você abrir um livro e tomar conhecimento de algum assunto técnico, de algum assunto teórico, espinhoso, difícil de compreender,
e você chega em algum momento e fala, nossa, agora eu entendi isso aqui. Não se trata disso. Por mais que nós olhemos para as Escrituras, que a fonte, que a base do nosso ensino seja a Escritura Sagrada, ainda assim é possível que o homem com seu coração corrompido, ele faça isso de maneira meramente intelectual. Então, quando a gente vai olhar biblicamente para o conceito de conhecer, isso vai muito além do entendimento, da compreensão intelectual. A ideia moderna de conhecimento, né, ela se satisfaz dessa aquisição de informações, dessa capacidade de você logicamente concatenar uma ideia com outra e fazer uma formação daquilo que algo representa na mente humana. Mas o conhecimento bíblico, meus irmãos, ele é diferente. Aqui nós vemos que há o envolvimento da experiência, de relacionamento e de transformação. E não fosse assim, os homens não seriam transformados. Não haveria, portanto, novas criaturas por aí, porque haveria somente um entendimento ou uma compreensão intelectual, mas que não chegou ao coração humano. Nós vimos isso lá em antropologia, que o coração humano ele tem um papel central na capacidade do homem de obedecer a Deus ou não. Quando o coração do homem fala mais alto, o homem peca. Não sempre, né? Obviamente, o homem também pode ser alcançado pelo Espírito Santo, a graça comum de Deus agindo em sua vida, mas o curso natural das coisas é esse. Portanto, não faz sentido que a base para o conhecimento de algo tão sublime seja o intelecto humano, porque o intelecto sempre irá nos jogar para o lado errado, para o conceito que não é um conceito bíblico, não é um conceito afetivo para com o nosso Senhor. Portanto, é necessário nós pensarmos nisso. E quando nós falamos de conhecer a Cristo, meus irmãos, nós não estamos falando apenas de saber quem Ele é, ou compreender as suas doutrinas, mas de fato é um conhecimento que afeta o ser humano de maneira integral. Todas as áreas da vida humana são afetadas pelo conhecimento de Cristo. Não há como conhecer a Cristo e de repente fingir que você não conhece mais. Nós vimos isso também em hamartiologia, né? A questão daqueles que se aproximam de Deus por meio de Cristo e voltam-se contra, né? São os apóstatas, ou aqueles que cometem o pecado imperdoável. Há várias classificações aí, mas o fato é, não há como conhecer a Cristo e sair de outra maneira, ser da mesma maneira. Você sempre será transformado, para bem ou para mal. Ou esse conhecimento que nós adquirimos ele é um conhecimento para nossas virtudes, que são manifestadas pelo Espírito Santo, para nosso crescimento como crentes, ou esse conhecimento de Cristo lhe serve para a nossa condenação. É isso que Paulo fala, né? Portanto, esse conhecimento de Cristo ele é tão profundo que ele é capaz de redefinir a identidade de quem o recebe. Então, uma importância muito grande da gente falar sobre isso antes de entrarmos nesse assunto. Não que as outras verdades de Deus ou as outras áreas da teologia não sejam assim tão importantes, mas nós estamos falando justamente do nosso Senhor, do nosso Messias prometido. E a gente fala sobre conhecer, né? Olhando para o Antigo Testamento, essa palavra conhecer, ela tem um sentido muito mais profundo do que apenas você saber sobre algo. Ah, você conhece o cantor fulano de tal? Conheço, ouvi falar. Isso é totalmente diferente do que a gente está vendo aqui. Conhecer no sentido bíblico é algo profundo que demanda um relacionamento entre essas partes, né? Então, nós vemos o exemplo clássico lá em Gênesis 4:1, em que é dito: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu um varão, enfim. O ato de conhecer, aqui inclusive, na Almeida Revista Atualizada, é até traduzido como coabitou, salvo engano. Na Corrigida Fiel, ele está como conheceu, né? E, de fato, a raiz ali da palavra no hebraico tem todos esses significados. Há uma porção de explicações para esse conhecimento,
mas nós vemos que ele não se trata de um conhecimento leviano, superficial, uma coisa que nós simplesmente dizemos que conhecemos sem ter algum tipo de elo de ligação, de relacionamento de fato. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, elas nos mostram que o conhecimento, ele vai além deste reconhecimento intelectual, né? Mas vai para uma experiência de intimidade, portanto, uma experiência de entrega, de transformação. Então, esse mesmo conceito aqui vai se aplicar diretamente ao conhecimento de Deus e ao conhecimento de Cristo. Quando a Bíblia fala sobre conhecer a Deus, ela está falando, portanto, de uma relação viva e de uma relação pessoal. É por isso que nós dizemos, né, como reformados, que o nosso Deus é um Deus pessoal. Não é um Deus que está trancado numa igreja, num templo. Não é um Deus que é meramente representado por uma escultura, por algo criado pelo homem. Mas Ele é um Deus que realmente ele tem um relacionamento com o homem, com seus filhos, que vai muito além de apenas sabermos coisas acerca de Deus. Há uma grande diferença aqui. Lá em Oséias 6,6 nós vemos, é dito assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O conhecimento de Deus aqui não é apenas um assentimento intelectual, mais uma vez, mas é uma comunhão real e uma resposta do coração. Com base nisso tudo, meus irmãos, de maneira breve, né? Cristo não pode ser apenas um conceito em nossas vidas. Ele não pode ser apenas algo que nós aprendemos na escola bíblica dominical. E se alguém pergunta para a gente pode até responder, né? E são coisas realmente importantes. A gente vai ver aqui sobre a natureza de Cristo. Grandes heresias no passado dividiram a igreja por conta da compreensão, por exemplo, se Cristo era homem ou se Cristo era Deus. Ou será que ele era mais homem ou mais Deus? Ou será que quando ele se tornou homem, deixou de ser um pouco Deus e se submeteu de alguma forma, perdendo a sua divindade? Várias compreensões, há pelo menos umas 10 aqui. E tudo isso já dividiu a igreja no passado. Porque as pessoas, elas precisam compreender quem é o Cristo de fato. Intelectualmente, mas também afetivamente. Ele tem que fazer parte de nós. Não somente um conceito, como nós dissemos, né? E esse é o grande perigo, né? Se a gente pode dizer que tem um perigo no estudo da teologia. E há muita gente que gosta de dizer isso, né? É perigoso estudar teologia, é perigoso se dedicar tanto a compreender essas coisas, porque você vai se tornar frio. Mas se a gente pode reconhecer um perigo no estudo das coisas de Deus, e não se trata de um perigo ou um problema nessas coisas em si, no objeto, mas naquele que está fazendo essa análise, esse estudo, é tornarmos todas essas coisas como abstrações, meros conceitos que estão longe do homem, longe daquele que está fazendo esse estudo. Cristo é uma pessoa real. Cristo é uma pessoa real. Essa é a suma do que nós estamos dizendo aqui. E nós nos relacionamos com Ele. Quando estamos estudando a cristologia, portanto, nós não estamos meramente absorvendo um tipo de conhecimento intelectual para suprir o nosso desejo de conhecer das coisas, mas estamos nos relacionando com Cristo. E foi justamente esse tipo de conhecimento superficial que o próprio Cristo condenou no passado. Lá em João 5, 39 e 40, ele diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Ele estava falando aqui com os fariseus. Os fariseus, eles sabiam muito sobre Deus, eles conheciam tudo que era possível. Eles viviam à espreita, esperando alguém pisar em falso para eles apontarem o dedo. Eles sabiam tudo sobre Deus, mas eles não o conheciam de fato. Eles tinham informações, mas eles não tinham uma transformação no seu coração.
O conhecimento deles era puramente teórico, não era um conhecimento experimental, portanto. E o mesmo pode acontecer com a gente. Estudarmos aqui a Cristologia, entendermos os títulos de Cristo, a sua obra, a sua natureza divina, a sua natureza humana, e ainda assim nós saímos daqui sem conhecê-lo verdadeiramente. Esse é o perigo de nós estudarmos isso com uma pressuposição errada. Portanto, nós precisamos partir do momento zero, que seria agora, pensando nessas coisas, refletindo, pedindo para que Deus realmente nos leve por esse caminho. Já finalizando aqui essa parte, meus irmãos, acho que o apóstolo Paulo é um grande exemplo dessa diferença entre um conhecimento racional e um conhecimento transformador. Um conhecimento que ele é piedoso, que ele é espiritual, que ele nos mostra uma verdade escondida, né? Antes da conversão, Paulo possuía um conhecimento que era vastíssimo, né? Era um fariseu, era um mestre da lei, mas só depois que ele se encontra com Cristo que realmente ele o conhece. E há aquela célebre passagem em Filipenses 3,8, em que ele diz o seguinte: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ou seja, todas as coisas são perda, porque o ganho de fato é o conhecimento de Cristo Jesus. E ele diz mais: pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Olhem o absurdo do que Paulo está dizendo. Ainda bem que é Paulo que diz, né? Porque se um de nós disséssemos esse tipo de coisa, seríamos julgados, né? Paulo está dizendo que a partir do momento em que ele conhece verdadeiramente a Cristo, e não é o conhecimento intelectual, porque esse ele já possuía antes do que acontece lá no caminho de Damasco, nem que Cristo se mostra para ele, que ele tem sua conversão ali, mas que todo esse conhecimento, nada disso importa. Somente após esse conhecimento da verdade, conhecer a Cristo pessoalmente, é que todas essas coisas são colocadas na balança. E é isso que nós temos que fazer. Eu acredito que não somente para Paulo isso se aplica, mas para cada um de nós. O que Cristo representa em nossas vidas. Nós vamos estudar um assunto que ele é um assunto de suma importância, mais uma vez dizendo. Nós aí, todos os anos, somos atacados com verdades falaciosas acerca do Messias. É só ir numa livraria, por exemplo, você vai encontrar lá. Jesus, o grande sábio, Jesus, isso, aquilo, minissérie que pega a personalidade de Jesus e coloca numa conotação totalmente equivocada, né, aplicada aos dias de hoje. Tudo isso nos faz visualizar a importância de conhecermos a Cristo de maneira plena, de compreendermos quem Ele é verdadeiramente, sem a lente de alguém, sem a lente de alguma coisa, mas pela lente das Escrituras. É o que a gente chama de cosmovisão ou biocosmovisão, né? É colocarmos as lentes das Escrituras para enxergarmos não somente a Cristo, mas toda a realidade ao redor, para olharmos o mundo com base nisso. Portanto, irmãos, eu fiz essa breve introdução pensando nisso justamente porque quando a gente começa a estudar, é conhecimento atrás de conhecimento, informação atrás de informação, isso pode, às vezes, até levar o nosso coração a ficar questionando: nossa, para que tanta coisa? A gente vai ver aqui, ainda hoje, o significado do nome Jesus. Vem do hebraico, que é traduzido para o grego, depois tem uma tradução, uma adaptação latina, e depois entra na língua portuguesa, e a gente vai vendo todas essas perninhas, umas ligando às outras, fazendo uma lógica muito grande. Mas tudo isso tem que nos levar a entender a missão, a pessoa e a obra de Cristo nesse mundo. Portanto, nós iniciamos com esse pensamento, com essa reflexão. E que Deus nos abençoe, né? Que verdadeiramente, de fato, como temos feito até aqui, que tudo que nós estamos aprendendo seja para a honra e para a glória de Deus. Então agora, de fato, nós entramos em nosso assunto na Cristologia, após essa breve introdução. E a Cristologia vai se dividir em duas grandes partes, meus irmãos. A doutrina da pessoa de Cristo
e a obra de Cristo. Nós vamos começar, obviamente, pela pessoa de Cristo. A primeira grande parte é acerca da pessoa de Cristo. Mais algumas observações acerca do estudo da cristologia. Aqui o que nós já falamos, né? Que dentro da teologia sistemática, geralmente há essa sequência lógica em estudar-se primeiramente a doutrina acerca do homem, a doutrina acerca do pecado, para posteriormente estudar a doutrina a respeito de Cristo e sua obra. Se a antropologia e a hamartiologia revelam a incapacidade e a pecaminosidade do homem, a cristologia, por outro lado, é a resposta divina a essa realidade. Então nós olhamos lá uma série de buracos lá que estavam abertos no chão, né? E aqui Deus vai pavimentando esse caminho, vai nos mostrando como Cristo vai suprir cada coisa. Cada uma das pequenas necessidades do homem são supridas por Cristo, por sua pessoa, por sua obra, por seus ofícios, por meio de suas naturezas. É assim que Deus faz. Em Cristo encontramos a solução para a queda, a redenção para o pecado e a restauração da comunhão com Deus. E aqui cabe uma observação, meus irmãos. Quando a gente trata da doutrina da salvação, muitas das teologias sistemáticas ou dos estudiosos do presente ou do passado, eles não têm uma separação muito clara ou consensual entre onde começa a cristologia e onde se inicia a soteriologia ou a doutrina da salvação. Pelo motivo óbvio de que Cristo é o nosso Salvador, de que Ele tem um papel central dentro da salvação, dentro da doutrina da salvação. Então, em algum momento, a cristologia se torna um tipo de soteriologia. Nós vamos fazer uma separação que ela é didática, mas pretendemos na sequência, né, desses estudos entrarmos na soteriologia, seja imediatamente depois ou em algum momento posterior. Somente para comentar isso, porque alguns autores eles vão tratar de aspectos da salvação mais dentro da cristologia, enquanto outros tentam separar isso para ficar melhor, né, estruturado sistematicamente, como é o objetivo da teologia sistemática. E Cristo nas Escrituras, ele é referido de inúmeras maneiras. Há inúmeros nomes para referir-se a Cristo. Portanto, essa parte agora nós veremos isso e certamente não conseguiremos terminar, porque nós vamos pegar alguns desses principais nomes e vamos tentar justamente detalhar um pouco o histórico, o significado, para que isso faça um sentido. Porque às vezes a gente chama ele de Cristo, de Jesus, de Senhor, e a gente não para pensar, a gente está no automático, né? A gente simplesmente vai se referindo a ele dessa forma. Mas é muito rico quando nós olhamos para o significado de cada coisa. Então nós vemos aqui, há vários nomes aplicados a Cristo nas Escrituras. Alguns apontam para o seu ser, outros para suas naturezas, alguns referem-se ao estado de Cristo, outros ainda aos seus ofícios. Portanto, cada um desses nomes tem um significado profundo. Não são simplesmente termos que lá no passado foi dado à pessoa de Cristo sem nenhum tipo de explicação lógica, sem algum tipo de significado doutrinário, né? Então, quando nós fazemos essa análise, nós vemos que realmente é riquíssima a pessoa de Cristo, começando pelos seus nomes. E há aqui uma série de exemplos aí que nós vemos nas Escrituras. Ele é chamado de Filho de Deus, Filho do Homem, Homem de dores, Senhor da glória, Messias, Mediador, Senhor, Profeta, Sacerdote, Rei,
Verbo de Deus, Emanuel, Luz do Mundo, Bom Pastor, dentre outros, tá? Inúmeros. E começando, obviamente, pelo principal, o nome Jesus, né? O nome Jesus, ele vem do hebraico. No hebraico, Yeshua, que é uma forma já abreviada da palavra Yehoshua, que significa o Senhor é a salvação, ou o Senhor salva. Mateus 1:21 diz: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui as Escrituras já nos mostram exatamente qual é o significado de Jesus. Jesus, porque ele salva o seu povo. Então, há essa ideia aqui. Mas é preciso nós olharmos mais de perto. Os nomes Jesus e Josué são essencialmente a mesma palavra em hebraico, apenas com variações na transliteração. Então, quando sai de lá Yehoshua para Yeshua, essa palavra ela pode ser traduzida tanto como Jesus quanto como Josué. Nós vamos ver por que isso acontece. E o motivo de Deus ter feito dessa forma. Esse é o principal. Não se trata de uma mera coincidência. Acabou cortando um pouco o slide aqui, mas vamos tentar falar acerca disso. No hebraico, o nome original, como dissemos lá, é Yehoshua, que significa Yahvé é salvação, ou Senhor é salvação. Com o tempo, houve uma forma abreviada do nome, que é Yeshua, mais conhecida, que também tem o mesmo significado. No grego, os judeus helenistas, aqueles judeus que foram imersos ali na cultura grega e que aprenderam grego, eles transliteraram Yeshua para Jesus, ou Jesus. Porque o grego não tem aquela letra, o shin, que é uma letra que compõe, né, a palavra original, e nem a terminação A. Então eles fizeram como se fosse uma adaptação, uma transliteração, né, omitindo aqueles caracteres que não havia como trazer do hebraico para o grego, e resultou nessa palavra Jesus, né? A gente fala Jesus, o translitera dessa forma aqui, né? Obviamente, porque aqui está em grego. E essa era a maneira como os gregos se referiam a Jesus. Então, no latim, Jesus virou Jesus, mudou alguma coisa ali, né? Que em português se tornou Jesus. No caso de Josué, o nome foi transliterado do hebraico para o grego como Jesus. Eu sei que é uma salada de palavras assim, o que importa é a gente entender o conceito, entender mais ou menos o histórico disso aqui acontecendo. Essa linha, né, que vai mostrando principalmente que Cristo tem um papel fundamental no desenvolver da história. As culturas foram falando acerca de Cristo. O nome transliterado do Senhor é justamente a aplicação disso de maneira cultural. Porque nós não ficamos falando em Yeshua, né? Tirando alguns que tentam, enfim, estar ligados a uma cultura que não é a cultura deles, né? Mas nós usamos a palavra Jesus porque ela é uma transliteração da palavra original, não há problema quanto a isso, né? E mostra que de fato o papel de Jesus, o papel de Cristo, ele é fundamental, esteve ao longo da formação das culturas, né? Portanto, a palavra para Josué é exatamente o mesmo nome usado para Jesus de Nazaré no Novo Testamento. Resumindo, tecnicamente, Jesus e Josué são o mesmo nome, mas na tradição cristã reservamos Jesus para Cristo e Josué para o líder de Israel que sucedeu Moisés, que nós conhecemos, e também para o sumo sacerdote Josué, que é mencionado lá em Zacarias 3.
E a gente começa a pensar, tá, mas por que exatamente esse ponto é importante? Por que a gente está citando isso aqui em Cristologia, né? Por que talvez isso aqui não fosse um assunto lá do hebraico, a introdução ao hebraico, introdução ao grego, sei lá, algo desse gênero? Porque quando nós vemos que esses personagens bíblicos possuem o mesmo nome de Jesus, isso é uma mensagem de Deus nos mostrando uma prefiguração de Cristo lá no Antigo Testamento. Nós vamos ver. No Antigo Testamento, esses dois personagens de nome Josué prefiguram Cristo. Primeiro, Josué, o filho de Num, como líder que conduz a terra prometida. E Cristo, de fato, faz isso com o seu povo. É Ele que conduz o povo de Deus para o momento em que nós estaremos com o próprio Deus na glória. Ele que faz isso com o seu povo. Assim como Josué toma a frente lá no Antigo Testamento, como nós vemos, e conduz o povo de Deus à terra prometida, Cristo também representa isso de uma outra maneira e num outro contexto, né? E o outro Josué, filho de Josadaque, é o sumo sacerdote que leva os pecados do povo. Igualmente, Cristo também faz isso. Tanto em um caso quanto em outro, Ele o faz de maneira perfeita, Ele o faz de maneira definitiva, né? Então, ele está acima de todos esses exemplos, de todas essas prefigurações do Antigo Testamento, não mostrando Cristo como mais um, ou somente para testar que Ele era o Messias prometido, mas para mostrar que a obra de Deus, ela encontra uma plenitude na obra de Cristo. Os planos de Deus se concretizam de maneira plena, de maneira perfeita, de maneira eterna no próprio Cristo. Por isso essas referências a Cristo como, né, o sacerdote, mas ele de fato ele não tem pecados para chegar na presença de Deus. Ele não precisa de todos aqueles ritos, né? Cristo está liderando o seu povo, mas ele não tem aquelas falhas que aqueles homens lá tinham. Cristo é perfeito. Ele irá levar o seu povo a Deus de maneira plena, de maneira inequívoca. E as Escrituras nos mostram, portanto, essas referências. É interessante a gente olhar para isso. Deuteronômio 31, 23 diz: E ordenou a Josué, filho de Num, e disse: Esforça-se e anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. Nós vemos, portanto, uma grande referência ao que Cristo fez e fará, né? No dia que tudo estiver consumado de fato, será isso executado plenamente. Mas também nós vemos lá outra passagem, em Zacarias: E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Vejam que a linguagem ela é puramente messiânica. Então, realmente, de fato, há todas essas referências aqui no Antigo Testamento, e nós não podemos passar por cima disso. Simplesmente dizer que o nome dele é Jesus, porque é isso e deu e pronto. Há uma riqueza, né, de construção aqui, dentro do plano de Deus, inclusive no nome de Jesus, nos apontando outros personagens bíblicos que tiveram uma história que apontam para aquilo que Cristo viria a fazer de maneira perfeita. E vemos agora, dando sequência, o nome Cristo. Louis Berkhoff diz assim: se Jesus é um nome pessoal, Cristo é o nome oficial do Messias. Cristo é o equivalente a Messias no hebraico, que significa o ungido. Ungido, aquele que de fato ele é separado, aquele que passou por esse processo e ele detém toda a autoridade para chegar-se junto a Deus representando, né? Em detalhes, Messias ou Mashiach significa ungido. Essa palavra vem da raiz Mashach, que significa ungir.
No contexto bíblico, essa mesma palavra, este mesmo termo que se refere a Cristo, era também usado para se referir à unção que recebiam os reis, os sacerdotes, os profetas, escolhidos por Deus, aqueles que eram ungidos com óleo. Portanto, se trata da mesma raiz, da mesma palavra no hebraico. Já no grego do Novo Testamento, Mashiach foi traduzido como Christos, originando a nossa palavra conhecida, Cristo, né? Que, inclusive, no próprio português, se a gente olha lá a Bíblia Almeida, as primeiras versões, né, as primeiras edições, a gente vai ver no português arcaico, né, a palavra Cristo tinha um H, por exemplo. Né? Então a palavra foi se transformando até chegar nisso que nós conhecemos como Cristo. E olhando para esse ato de ser, ou para esse aspecto dele ser o ungido de Deus, apontando lá para o Antigo Testamento, o ato de unção no Antigo Testamento ele tinha 3 elementos que nós vamos ver aqui. Primeiro, a designação clara, expressa para um ofício específico. Então não eram todos que eram ungidos naquele contexto. Segundo, o estabelecimento de uma relação sagrada entre o ungido e Deus. Aquele que era ungido, portanto, ele tinha toda a permissão ou o direito de ter um relacionamento com aquele que, né, poderia exterminar qualquer homem que chegasse à sua presença. Somente, né, pelo fato de, somente pela presença do homem isso poderia acontecer. E terceiro, a comunicação do Espírito de Deus àquele que tomou posse do ofício. Então nós vemos essas 3 coisas, né? A unção representa um ofício, uma relação entre esse que é ungido e o próprio Deus, e a comunicação do Espírito de Deus por meio dessa pessoa. E o Antigo Testamento se refere assim à unção do Senhor. Salmos 2:2. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, né? Aqui já é uma referência ao ungido do Senhor. Né? Quem é esse ungido? Né? Naquele contexto, séculos e séculos antes da vinda do próprio Cristo. Então, isso também aponta para a promessa de Cristo, que viria e seria de fato aquele que é ungido de uma maneira perfeita, de uma maneira permanente. Não haveria mais a unção, por exemplo, de um sacerdote, e esse sacerdote obviamente iria morrer e alguém teria que assumir, né, novamente, haveria novamente esse processo de unção. Não haveria mais isso. Quando Cristo é ungido, isso acontece de uma maneira final, de uma maneira eterna. Salmos 45:7 diz: Tu amas a justiça e odeias a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Nós vemos mais uma vez aqui, né, que já temos relatado, mas o Novo Testamento também fala acerca dessa unção. Atos 4:27 diz: Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas com os Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Aqui diz expressamente: o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste. Ou seja, o próprio Deus é quem ungiu Jesus, quem deu-lhe toda essa autoridade, essa capacidade de representar o povo, de ter esse relacionamento com Ele, de falar com Deus, né, como um intermédio, inclusive, entre o povo de Deus e o próprio Deus, de ser voz, de ser boca do Espírito Santo. Atos 10:38 diz também: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo,
porque Deus era com ele. Então aqui a gente vê mais uma vez, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. A gente olha justamente para o momento em que isso ocorre. Então, o momento em que Cristo recebe essa prerrogativa, que não é uma prerrogativa passageira, mas é algo que vai para todo sempre, porque ele agora, ele está à frente dessa missão que Deus, né, projetou desde a eternidade, e ele é que de fato vai cuidar dos filhos de Deus nesse sentido, né, fazendo este contato. Berkhoff diz o seguinte acerca de tudo isso: Cristo foi indicado ou designado para o seu ofício desde a eternidade. É o que nós já dissemos aqui. Não se trata de uma coisa, não se trata de somente mais um ungido, né? Eu reparei que em algumas linhas de outras religiões, inclusive já conversei com um muçulmano, e ele reconhece, eles, né, reconhecem que Cristo era ungido, Cristo era um profeta, um grande sacerdote, representava tudo isso. Mas o fato é, não se trata de mais um. Cristo cumpre com aqueles propósitos de Deus. Cristo cumpre com tudo que Deus desejou desde a eternidade. E a sua unção, vemos aqui, Berkhoff dizendo na sequência, mas historicamente, sua unção aconteceu quando foi concebido pelo Espírito Santo. Nós veremos essas passagens aqui na sequência. Porquanto a unção de Cristo ela é uma unção permanente, uma unção plena, dada pelo próprio Deus, por meio do Espírito Santo. É algo solene, algo que não encontra paralelo na história, nas Escrituras. E quando recebeu o Espírito, principalmente no momento de seu batismo, aliás, né, foi concebido pelo Espírito Santo e quando recebeu o Espírito, principalmente no momento de seu batismo. Ponto. Isso serviu para qualificá-lo para a sua grande missão. Olhando para a história de Jesus, para todo o relato bíblico, nós encontramos esses grandes marcos em sua história. Cristo inicia seu ministério de uma maneira tímida, né? Alguns nem o conheciam, mal sabiam quem era esse homem, mas de repente é um momento apropriado, inicia-se seu ministério, e este fato da unção de Cristo pelo Espírito Santo em seu batismo, ele é primordial, porque olhando para o relato bíblico, nós vemos que a partir dali há uma série de eventos que são paradigmáticos dentro das Escrituras. Quase que imediatamente ele é tentado, ele é levado à tentação, e já mostra que verdadeiramente ele não era mais que esse representante dos homens não era mais alguém falho, alguém incapaz de dizer não ao pecado, mas Cristo tem em seu coração as Escrituras e responde ao inimigo com as Escrituras e nega toda tentação, toda pecaminosidade, toda possibilidade de queda em pecado, mostrando nisso tudo já a sua natureza divina, um homem, mas que também é um Deus, que ele é tentado como os homens são tentados, né? E por isso ele é o nosso representante, mas ao mesmo tempo ele é um Deus, porque ele é capaz de dizer não a tudo isso, ele é capaz de cumprir cabalmente cada um dos aspectos da lei do Senhor. Então, tudo isso acontece e mostra que Cristo, ele verdadeiramente cumpre em si essa condição de ser o ungido do Senhor. E como vemos aqui, o próprio nome dele carrega este sentido. Então, quando nós pensamos no nome Cristo, ou nos referimos a Cristo, pensemos em todos esses significados, porque isso realmente nos mostra de maneira bastante rica quem é o nosso Salvador. Opa, fica à vontade. É interessante também pensar, né, quando você faz essa introdução, a resposta do próprio Cristo, né? Lá em Mateus, capítulo 14, ele mesmo reivindica ser o próprio Cristo. Mateus 14,
14:61 diz: Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote se tornou a interrogá-lo: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? 62. Jesus respondeu: Eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O próprio Cristo reivindicando, afirmando ser o Messias. Acho que isso encaixa na ideia da apresentação dessa grandiosa também. Depois você vai falar da obra. Maravilhoso, maravilhoso, meu irmão. E realmente isso, né, nos traz um conforto muito grande. A gente vai ver isso mais à frente na obra dele, mas nós vemos que quando olhamos para os grandes homens, os grandes, né, vultos do passado, que são exemplos para nós, Davi, Moisés, Paulo, Pedro e tantos outros, né, nas Escrituras, nós reconhecemos que eram homens falhos. Muitos deles, né, tinham um certo tipo de dificuldade de ir adiante e fazer o que era necessário. Nós vemos, por exemplo, Paulo, quando está trocando cartas com Timóteo, né, fala justamente para Timóteo: não tem espírito de covardia ou espírito de temor. Então toda essa dificuldade do homem em entender o seu chamado, em Cristo nós encontramos algo diametralmente oposto, que é o próprio Cristo, né, falando como o presbítero Eduardo citou, né, tomando para si essa missão, mostrando: eu sou esse Cristo, eu sou esse ungido do Senhor, eu vim para fazer isso. E ele vai até o final, ele não deixa de apresentar a sua mensagem, de sofrer alguma penalidade, de sofrer alguma dor por conta daquilo que era a vontade de Deus para a sua vida, né? Porque justamente ele estava representando toda a raça de eleitos, todos os filhos de Deus. Então isso nos traz um conforto grande. Olhando para o passado, vendo tantos homens que tentaram fazer de maneira humana, claro que sob próprio desenvolvimento do Espírito Santo em suas vidas, né, buscando serem melhores, essas virtudes, né, por meio de suas ações, de suas condutas, mas homens falhos, homens que eram incapazes de cumprir com os papéis. Quando nós olharmos para os ofícios de Cristo, talvez na próxima aula ou na outra, nós veremos por que é tão sublime isso. Cristo cumprindo com os 3 ofícios santos de maneira perfeita, diferente daqueles homens lá no passado que de maneira bastante, né, bem intencionada tentavam, mas não conseguiam. Então nós conseguimos enxergar essa grande diferença, esse grande paralelo, né, antes de Cristo e após Cristo, né, após a sua vinda e a sua obra aqui no mundo. O seu próprio posicionamento é um posicionamento santo, mostrando, como temos visto, que ele era de fato o ungido do Senhor, o ungido com U maiúsculo, né? O ungido. E os textos aqui nos mostram, Lucas 1,35: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Outro texto, Mateus 3,16: e sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. O próprio ato do batismo de Cristo é esse tipo de coisa aqui sobrenatural. Então, realmente não é algo comum, não era somente mais um ungido, mas era o ungido Deus, aquele que é perfeito. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. Dentro dos evangelhos sinóticos é outro relato do mesmo evento, né? Está lá em Marcos 1,10. Lucas 3,22 diz: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Nós temos referências aqui dos 3 evangelhos sinóticos justamente para mostrar que, pela comparação dos mesmos eventos,
aquilo que os teólogos chamam de harmonia dos evangelhos, esses eventos de fato aconteceram. Esses eventos eles encontram, né, um tipo de estrutura que é a mesma, foi o mesmo evento sendo relatado somente por pessoas diferentes. E foi um evento extraordinário, o Espírito desce sobre o próprio Cristo. A partir daquele momento, seu ministério se inicia de maneira exponencial. Ele começa a realizar uma porção de feitos, né, e com essa convicção de que era chegado o momento, portanto, dele se mostrar ao mundo. João 1,32, e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Os homens viram, testemunharam, enxergaram tudo isso acontecendo. E João 3,34, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Ou seja, o Espírito que foi colocado sobre Cristo não teve medida. Realmente Deus colocou tudo em cima dele, para que ele fosse verdadeiramente aquele que supre toda a necessidade do homem corrompido de um Salvador, e para que fosse o cumprimento daquilo que Deus tinha planejado, que Deus tinha soberanamente designado antes da fundação do mundo, lá na eternidade. Aqui é o fim mesmo, tá, meus irmãos? Só para dizer que é o final, para deixar essa tela bonita. Nós temos muito mais a tratar acerca desses temas, e nós pretendemos fazer isso na próxima aula e na sequência, né? Então, fica agora para os irmãos. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Por favor, fiquem à vontade. Ainda temos alguns minutinhos. Por favor, minha irmã. Exatamente. Isso, inclusive, em vários pontos, né? Eles apontam. Bastante, né? Assim, para a mente da época, né? E a gente vê que isso é o plano de Deus se cumprindo, né? Justamente para confundir aqueles homens, para que, né, infelizmente, eles levassem Cristo à cruz. É o que aconteceria de fato, né? E Cristo vai dizendo que ele é o Filho de Deus, e aqueles homens vão questionando: como assim que você está dizendo que é o Filho de Deus? Porque justamente Cristo veio de uma maneira que eles não esperavam, né? Eles esperavam talvez algum tipo de glória muito grande, algum tipo de guerreiro que, né, viria aí como os grandes guerreiros lá do passado do povo de Israel, representavam essa força, essa autoridade. E Cristo veio de uma maneira que vai subverter a lógica dos homens, né? E nesse momento aqueles homens se apegam à religiosidade, e essa religiosidade justamente faz com que eles sejam cegos para Cristo. E se a gente começou aqui a nossa conversa falando acerca de termos aquele conhecimento intelectual e um conhecimento mais afetivo, mais experimental, é justamente isso que a irmã Sônia citou agora. É o texto de João que nós citamos lá no início, o próprio Cristo fala, né? Aqueles homens estão vendo a Deus, estão vendo a Cristo, mas eles não conhecem a Cristo, porque eles estão cheios daquela religiosidade, né, que a despeito de todo o significado do homem ser um ser religioso, que busca religar-se a Deus pelo próprio sentido da palavra, essa religiosidade não é uma religiosidade cristã, não é uma religiosidade verdadeira. Ela somente os afasta de Cristo e faz com que Cristo seja, portanto, condenado por aqueles homens que são homens religiosos. O que é uma grande incongruência, um grande absurdo, né? Que alguém diria: não, quem vai condenar um grande líder religioso são aqueles que não acreditam em nada disso. Não aqueles que sabem recitar, aqueles que decoraram a lei, né? Então, realmente, a expectativa daqueles homens não é suprida em Cristo. Não é suprida em Cristo, justamente para que essa, né, loucura desse entendimento possa fazer esses homens serem condenados. Uma pergunta também, eu tenho uma dúvida,
Pode ser também, minha irmã. Eu acho que é bem complexo, na verdade, porque a gente vê Cristo, um adolescente ainda, no meio dos mestres da lei, né? Aquele evento ali em Lucas, né? Em que seus pais, inclusive, perdem ele, porque ele ficou lá, ouvindo, ficou, enfim, conversando lá. Então, ele já tinha essa predisposição, né, a lidar com essas questões. Mas, ao mesmo tempo, tem esse outro lado, né? Ele não seguiu esse rito, né, de acordo com o que aqueles homens desejavam, para de fato ser um daqueles ali, né, e suprisse esse desejo humano, né, que era um desejo humano, um desejo meramente religioso, de mostrar que ele era o Messias. Como secular, assim, né? Exatamente. E que realmente, né, tornou aqueles homens incapazes de enxergarem nele toda a sua divindade. O que olhando assim, a nível de discurso, já é uma coisa absurda, né? Mas pensando em Cristo curando as pessoas, pensando em Cristo realizando milagres, e eles não queriam saber disso, eles só queriam saber se ele tinha curado no sábado. Curou no sábado, esse é o grande problema de Cristo. Então, Cristo vem justamente para quebrar essa questão, né, da lei, da graça, né? Cristo cumprindo toda a lei em si, mostrando que, de fato, há aqui uma página que se vira, né? Não que agora a lei vai ser outra, a lei vai ser desprezada, mas que em Cristo todas essas coisas fazem sentido, né? Então, aqueles homens não entenderam isso, não compreenderam, né? Embora fosse bastante nítido, e eu acredito que um milagre seria um tipo de motivo que cada um de nós aqui pararia para olhar, opa, será que ele não é mesmo o Cristo? Será que realmente ele não é essa pessoa? Não, mas eles estavam preocupados em condená-lo, porque ele curou no sábado, porque ele fez alguma coisa que ia contra a lei que era tão estrita, né? Era tão levada assim a sério de uma maneira que era religiosa, não era uma maneira piedosa. Não que a gente não tenha que cumprir os mandamentos do Senhor, muito pelo contrário. Nós temos que fazer isso de maneira séria, de maneira enfática, mas as virtudes, né, do Espírito, elas nos mostram que a religiosidade é um sério pecado, um sério dano à nossa vida espiritual para com o próprio Deus, porque ela nos afasta daquilo que é a vontade. E aqueles homens viveram submersos nesse tipo de realidade. Não sei se eu respondi. Acho que as próximas aulas vão mostrar bem assim esses pontos que a gente vai entrar em alguns detalhes. Amém, meus queridos? Já passamos do horário? Peço para o presbítero Eduardo, pode fazer uma oração, meu irmão? Por favor?